E aí, pessoal? Eu sei que esse meu canal acaba falhando num ponto central de qualquer canal de YouTube, né? Que é a constância. Minha vida é um caos hoje em dia, mas vamos lá fazendo meus vídeos, seguindo em frente. Eu queria falar, na verdade, hoje sobre o que eu tenho visto, que são muitos liberais aderindo de uma forma muito intensa, muito animada a projetos políticos que estão fadados a nos decepcionar, sabe? Eu vejo, por exemplo, João Dória, prefeito de São Paulo, mas que obviamente quer ser candidato em 2018 à presidência. Ele presença carimbada, assim, figurinha carimbada em um monte de eventos, institutos e grupos liberais aí pelo Brasil. Vejo fotos até o pessoal babando por ele, ó, João Dória, os empresários e tudo. Vejo também, por outro lado, muitos liberais, gente como Rodrigo Constantino, talvez até Hélio Beltrão, não sei, mas muitos liberais, Adolfo Saxida, muitos liberais aderindo à candidatura do Jair Bolsonaro, outro candidato, um candidato que realmente não traz nenhum valor, nenhum conhecimento, nenhuma ideia que pareça uh, se adequar muito ao que a crença liberal clássica, pelo menos do que deve ser um político, de quais as propostas, de qual a visão de mundo, de qual a proposta econômica, enfim, se associando a projetos políticos que estão fadados a nos decepcionar, sabe? Para o político, a palavra, o discurso no período eleitoral é a coisa mais barata do mundo, sabe? Não quer dizer nada, não quer dizer absolutamente nada um político repetir slogans liberais para um público liberal num congresso, num evento, num fórum, antes de uma eleição, porque ele quer que eles votem. E no grupo da esquerda, ele vai repetir a palavra da esquerda, pode ter certeza, ou no grupo conservador, a conservadora. Ele vai falar o que precisa para ser eleito. Tá? Lembremos de Dilma, em 2014, que se elegeu acusando os outros candidatos de fazer justamente aquilo que ela própria fez, uma vez que foi eleita e chegou à presidência. O discurso antes não quer dizer nada, e quem surfa nisso é um tolo que não entendeu ainda o que ou é um tolo que não entendeu bem como é que é a dinâmica da política, ou não é um tolo, pelo contrário, é alguém muito esperto, mas que daí não é sinceramente liberal no sentido de não quer realmente um governo que aumente as liberdades individuais, né? Quer, no fundo, mais poder para si. Também é uma escolha, é válida, quer dizer, não estou julgando moralmente aqui, mas a gente tem que distinguir as coisas, né? Eu suspeito que no o movimento liberal brasileiro tem só uma coisa que o movimento liberal brasileiro ama e tem mais apreço do que a liberdade. Ele gosta de liberdade, quer liberdade, valoriza a liberdade, mas tem uma coisa que ele valoriza mais do que a liberdade: é o poder. No fundo é isso, né? Para muita gente aí no fundo é isso. E isso é um problema, porque a lógica do poder ela não conduz necessariamente, ou quase nunca conduz a maior liberdade individual para as pessoas. Então é uma equação muito complicada. Eu estou lembrando agora de 2014, Fórum da Liberdade, Porto Alegre, 2014. Era o grande evento liberal do ano no Brasil, provavelmente, época também de crescimento aí do movimento liberal, que hoje em dia segue crescendo, felizmente. Quem era o grande convidado? Quem era o representante dos políticos naquele evento? O grande evento liberal de 2014 no Brasil, Fórum da Liberdade, Porto Alegre. Aécio Neves. Esse era o convidado. Esse estava falando, não, porque o empresariado, não, o empreendedorismo, precisamos de menos impostos, mais liberdade comercial, menos regulamentações. Aécio Neves, uma figura que a gente sabe que não exatamente primou pela defesa na sua carreira, de fato, pela defesa ou pela representação ou pela vivência de valores que liberais defendem, e pelo contrário, né, tá envolvido em tanta sujeira agora que fica difícil até levar a sério o nome dele. Não que fosse um voto pior que Dilma, não tô dizendo isso, dado que ele era menos corrupto que Dilma e menos incompetente. Então não é que o voto fosse errado, mas que encampá-lo para o movimento, botar seus líderes e pessoas influentes servindo de base de sustentação e base de apoio para um projeto eleitoral como o dele, apenas pega mal, sabe? Apenas pega mal. E é o que a gente está vendo agora. Eu acho que é o seguinte: palavras são muito baratas, discurso é muito barato, não quer dizer nada. O candidato vai fazer o discurso que ele precisar fazer para ser eleito, os liberais vão surfar essa onda de uma forma muito tola. Porque, no fundo, os liberais querem, mais do que tudo, parece que eles são atraídos por um discurso de anti-esquerda. Qualquer candidato que se
coloque como anti-esquerda, anti-PT, vai ter nosso apoio embasbacado de muitos liberais. Isso é uma tolice, tá? Isso é uma tolice. De fato, a nossa esquerda também não preze, não prima pela defesa de nenhuma liberdade individual, de liberdade econômica, nem nada disso, mas o lado contrário também não. O liberal tem um dilema, um desafio, uma dificuldade que é, pelo próprio fato dele ser um pensamento mais individual também, né? Que nenhum lado político, nenhum grande movimento de massas vai necessariamente aderir às posições dele. Então deveria ser sempre um apoio muito mais crítico do que esse que a gente está vendo. Tá? E eu, na verdade, acredito que mais importante do que o discurso, mais importante do que as posições que o candidato fala, são o temperamento e o caráter dele. Tá? É alguém que, pela sua carreira até agora, tem um temperamento que mostra respeito pelas instituições do país? É alguém que, pela carreira até agora, mostra a capacidade de negociar e atingir resultados reais pelo país, ou pelo estado, ou pelo município, ou pela sua base eleitoral, pelo menos? Essas são as virtudes que a gente tem que buscar um representante. É alguém capaz de pensar e propor soluções, talvez não tanto guiado por uma cartilha ideológica única, mas soluções que funcionem para o contexto em que ele se encontra. Prezando como valor e como princípio, claro, a maior liberdade individual, o valor do mercado como um processo de alocação de recursos e de criação de soluções que funciona, em geral, muito melhor do que o monopólio no setor público. Então é isso, eu analiso mais o candidato enquanto pessoa, enquanto carreira, enquanto resultados, experiência que ele tem para mostrar, do que apenas um discurso que ele pode repetir na hora que for, no contexto que for, e que talvez não signifique nada uma vez que ele esteja lá. Nesse sentido, a gente pega o Bolsonaro, ele teve 30 anos de carreira parlamentar, né? O que ele fez? É uma boa pergunta. O que ele fez? O que ele representou? Ali é a verdade. O que ele está falando agora, talvez não seja, mas ali o que ele fez em 30 anos é a verdade. Daí vale a pena dar uma analisada. Então é isso. Eu fico realmente um pouco incerto, um pouco angustiado com como diversas pessoas inteligentes e influentes do meio liberal brasileiro se prestam a apoiar de forma muito acrítica e de forma muito dada candidaturas que talvez provavelmente não representarão esses valores uma vez chegando lá. Né? E que para um liberal, que é alguém que, por mais que exista um movimento liberal, existe, mas não é um movimento de massas, jamais vai ser um movimento. A bandeira liberal pura em si não elege candidato, talvez um deputado, um outro deputado, mas não elege um candidato majoritário neste país. Ela tem que compor com outras coisas. Mas a postura do liberal aqui deveria ser menos de aderir cegamente a uma bandeira ou a um candidato, a um projeto, e mais uma disposição de ajudar politicamente e tecnicamente de candidatos em diversos pontos do espectro. Tá? Aí sim, a gente vê liberais tendo uma influência real no Brasil. No governo Fernando Henrique não é liberal nesse sentido, pessoalmente, mas foi auxiliado por vários, alguns no governo Lula também, e de fato, quando eu vejo pessoas dizendo, olha, melhor um candidato como Bolsonaro assessorado por liberais do que não assessorado por liberais. Concordo também, concordo. O que eu estou falando é uma postura de se vender não, de se dar de graça, muito pior que se vender, de se dar de graça ou de encampar candidaturas e valores que, sinceramente, não nos representarão uma vez que cheguem lá. Então, esse é meu recado aí. Nessas eleições, não é fácil escolher um candidato, eu tenho minhas preferências, mas não quero também fazer delas o objeto agora de um vídeo. Mas, mais do que a sua preferência, pode ter a preferência que for, da esquerda, da direita, e é possível um liberal se colocar em todos os lados, todos os pontos desse espectro, mas de uma forma mais crítica, de uma forma visando a contribuir de forma substancial com um projeto e não de apenas aderir a esse projeto, e não de formas a aderir de forma passiva, de forma a ser uma plataforma para um projeto de poder que, como todo projeto de poder, não terá a liberdade individual e nem a liberdade de mercado como uma bandeira principal sua, ou como um objetivo necessário seu, posto que essas são bandeiras que limitam, reduzem o poder nas mãos dos governantes. E quanto mais a gente ceder, quanto mais a gente submeter, quanto mais a gente se curvar a projetos políticos, mais a gente vai estar entregando esse poder, que é um poder que é sempre entregue voluntariamente na mão de quem chega lá. Tá? Por isso eu penso mais temperamento,
mais caráter, menos discurso e uma postura mais crítica na hora de dar esse apoio. Essa é a minha reflexão para o dia.